Bandeirantes acontece. Bom, a gente vai falar, claro, sobre as manifestações de ontem, mas vamos começar com reações à mobilização deste domingo. E já temos a Natália Pazzi aí, não é, Vinícius? Sim. Vamos ouvir a Natália Pazzi para sabermos pelo menos quais foram reações em Brasília, no Palácio, a respeito das manifestações de ontem. Em conversa com apoiadores nesta segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro comentou as manifestações contra o governo no último domingo e destacou que utilizam questões pessoais para atacá-lo. Segundo o chefe do executivo, as pessoas que foram às ruas contra ele são dignas de dó. A maioria da população é de bem. Essa minoria que é contra, como se foram às ruas ontem, são dignos de dó, de pena. Foram? Tá tão vazio. O que não é conjunto vazio de povo. O que eles pregam, o que eles falam, o que um cara falou em São Paulo da minha esposa é inacreditável. É sinal que não tem razão, perder a noção da realidade e vai para questões pessoais da família da gente. Não vão me tirar daqui com isso, mas de jeito nenhum, de jeito nenhum. Já o vice-presidente Hamilton Mourão pontuou também nesta segunda que as manifestações contra e a favor do governo Bolsonaro neste último domingo foram aquém daquilo que podia se esperar. As manifestações de ontem, né, eu nunca desdenho de nada, mas foram bem aquém daquilo que podia se esperar. Que a realidade é a esquerda falta muita gente, né? Então eu acho que a gente começa uma segunda-feira aí com uma pauta positiva e muita coisa para ser tratada aí dentro do Congresso, né? Tem a medida provisória da questão das redes sociais, tem a questão do Código Eleitoral, então tem bastante coisa aí para ser trabalhada essa semana. Mourão também destacou que o presidente Jair Bolsonaro tentou diminuir a tensão com o Supremo Tribunal Federal ao divulgar a Carta à Nação na semana passada, buscando uma reaproximação com a Corte, em especial com o ministro Alexandre de Moraes. O presidente, na quinta-feira, fez ali aquela carta dele buscando diminuir essa tensão e fazer uma reaproximação com o STF, em particular com a pessoa do ministro Alexandre de Moraes. Esvaziados e com a esquerda rachada, os atos contra Bolsonaro reuniram pré-candidatos à presidência e tiveram baixa adesão se comparados aos de 7 de setembro. O maior deles, na Avenida Paulista, em São Paulo, contou com a participação de nomes como o governador João Dória, Ciro Gomes, Luiz Henrique Mandetta e João Amoedo. Além de São Paulo, os protestos, que não contaram com a participação de partidos como o PT, foram registrados em 14 capitais, como Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília. Muito bom, Natália Pazzi. O Mourão estava dizendo aí que, a respeito daquela carta do Bolsonaro, na semana passada, inclusive, o Mourão usou uma expressão interessante, que foi um meia-culpa do Bolsonaro. É uma análise realista, não é? E, obviamente, foi um recuo. Isso é claro, óbvio. Infelizmente, os políticos no Brasil têm muitos porta-vozes, né? Não só aqueles que são apoiadores, públicos e notórios, né? Como no caso do Bolsonaro, os que vão lá no cercadinho, etc. Então você tem os apoiadores do Lula, os apoiadores do Bolsonaro, os apoiadores do Ciro Gomes. O problema é quando isso entra no noticiário, não é? Isso entra nas redações, quando jornalistas jogam o jornalismo pela janela e passam a fazer um trabalho de porta-voz informal. Isso é lamentável, isso é antijornalismo. Mas tem, né? Então o Mourão foi muito mais realista, e o próprio Bolsonaro, do que aqueles que ficaram dizendo que o Bolsonaro foi estratégico, né? Foi quase que um movimento napoleônico, que só vai ser compreendido depois de tempos e tempos, com o resultado daquele movimento. Um Kasparov no jogo de xadrez da política. Ou seja, eles idealizam a coisa, em vez de uma análise, recuou, por isso. Pode até dizer, não tinha alternativa. Recuou, mas pra mim ainda é o sujeito que eu apoio. Mas não venha com esse papo de que foi uma jogada de Kasparov, de Karpov. Não foi.
foi um recuo. Um recuo claro, 2 dias depois de ele ter dito o que disse. E o Mourão também falou das manifestações. E quando ele fala assim que a esquerda não compareceu, e isso esvaziou essa mobilização, é um ponto de partida interessante. Até porque é uma comparação muito próxima. Muito próxima. Porque da mesma maneira que o jornalismo bolsonarista tentou fazer da carta de quinta-feira uma jogada genial, né, estratégica, ou seja, idealizaram o negócio e fugiram à análise dos fatos, da realidade, você tem o jornalismo também. Uma coisa é movimento político, isso é natural, faz parte do jogo. Mas o jornalismo, que ou é em parte lulista, ou em parte é apenas e tão somente anti-bolsonarista, e que tentaram negar imagens e fatos dizendo que não, tinha pouca gente. Aliás, políticos também. O Kassab foi um que disse aqui na Bandeirantes, não havia tanta gente porque nós temos 213 milhões. Tenha paciência, então qualquer manifestação vai ser pequena, ínfima. Se você colocar 10 milhões nas ruas, você vai dizer, mas 203 milhões ficaram em casa. Então esse é um argumento infantil, né? Havia muita gente na terça-feira, em Brasília, no Rio de Janeiro, em São Paulo. Indiscutível. Indiscutível. Multidões. E ontem você tinha grupos, né? Você tinha ali, em alguns casos, nos momentos mais empolgantes da manifestação, você tinha ali 3 mil, 4 mil, 6 mil, quando muito. Embora os caras acham que podem dizer o que vem a telha, né? Dá na telha, saem dizendo. Teve um dos organizadores aí que disse que havia 50 mil pessoas na Avenida Paulista. Quer dizer, o cara fala, eu vou falar o que eu quiser. Então fala 500 mil de uma vez, né? Se é pra driblar de maneira grotesca os fatos, se é pra negá-los de maneira grotesca, então já chuta 500 mil. Uma bobagem. Não havia 10 mil pessoas. Foi sim uma mobilização muito pequena. Em qualquer lugar que você considerar. Em alguns lugares não chegava a 150 pessoas. Então havia mais gente ali em Copacabana, Avenida Paulista, Praça da Inconfidência e pronto. Agora, a questão é, isso significa que na terça-feira ficou demonstrado que Bolsonaro tem um apoio popular muito maior do que o tamanho do grupo antibolsonarista na sociedade? Não, não necessariamente. Porque mobilização não é eleição. Mobilização é o momento e aquilo que atrai, aquilo que leva o sujeito a falar, eu vou lá pra rua, eu vou sair e vou pra rua. E esse movimento para a manifestação de domingo, ele foi todo cheio de falhas, de incongruências, de contradições. Inicialmente, a ideia de alguns dos organizadores era o quê? Nem Lula, nem Bolsonaro, nem Bolsonaro, nem Lula. Era a história da terceira via, né? Só que, ao mesmo tempo, eles, depois do que aconteceu na terça-feira e as reações na quarta-feira aos discursos do Bolsonaro, aquele em Brasília e o em São Paulo, os caras resolveram mudar o disco. Não, o clima agora é para impeachment. Então, vamos tentar atrair todo mundo. Tira o nem Lula, fica só fora Bolsonaro. Uma parte partiu para essa ideia, para tentar atrair o PT e os puxadinhos do PT. Só que, obviamente, essa mobilização não mereceu do Lula, por exemplo, nem menção, não é? Tanto que no sábado, qual era o mote do PT? Fique em casa com o Lula. Ou seja, o Lula não vai. Se você apoia o Lula, não vá também. E hoje, as ironias, as gozações,
com o fato de que as mobilizações nas diversas cidades foram pequenas, atraíram pouca gente, essas gozações, as ironias, vieram do pessoal do Bolsonaro e do pessoal do Lula. Então, lulistas e bolsonaristas, petistas e bolsonaristas, em boa parte da segunda-feira, tiraram as horas para ironizarem com imagens, né, com frases de efeito, etc., com ironias. E fica claro o seguinte: não havia a figura política capaz de atrair multidões. No Brasil, isso não é só no Brasil, isso acontece inclusive em democracias consolidadas, com partidos consolidados, né? Na Itália acontece. A Itália é verdade que ela tem uma situação política muito peculiar, né? Com aquelas mudanças frequentes de chefia de gabinete. Toda hora tem um primeiro-ministro diferente e tal. E não há governos estáveis. É inimaginável alguém ficar no poder na Itália o tempo que ficou a Angela Merkel, que vai sair agora em setembro, quando haverá eleição geral na Alemanha. São os últimos dias de Merkel no poder na Alemanha. Isso vai mexer muito com a União Europeia. A Alemanha tem uma coisa diferente, há mais a votação no partido. O Reino Unido depende da circunstância e de quem é liderança política no Partido Conservador, no Partido Trabalhista, no Partido Liberal Democrata e assim por diante. Mas no Brasil, assim como na Argentina, pesa muito o político. E no Brasil mais ainda, porque na Argentina você tem um grande caldo, que é o peronismo. O peronismo tem a sua ala direita, a sua ala esquerda. O peronismo existe o peronismo de direita, existe o peronismo anticomunista, isso aliás é antigo. Quando João Goulart estava na Argentina, ele de certa forma foi traído por uma parte do peronismo que queria atacar movimentos de esquerda na América do Sul. E ao peronismo de esquerda, houve até guerrilha peronista de esquerda. Então o peronismo é, na verdade, um grande ônibus com grupos antagônicos, mas que usam o nome de Perón como sacada, como guarda-chuva. Estão todos sob o guarda-chuva do nome de Perón. E o Partido Justicialista, que é o partido peronista, é um partido ônibus. Ele abriga diversos movimentos, inclusive hoje esse movimento mais à esquerda, que é o movimento chamado de kirchnerismo, que vem lá do Néstor Kirchner, passando, claro, pela Cristina Kirchner. Agora, no Brasil, se você pega Getúlio Vargas, Juscelino, Jânio Quadros, que teve um caminhão de votos, e as figuras mais recentes, os que foram eleitos, o Collor, o Fernando Henrique, o Lula, o Bolsonaro, o voto não é no partido. Tanto que, na verdade, alguém por acaso votou no Bolsonaro porque ele estava no PSL. As pessoas nem sabiam o que era PSL. Sabiam apenas que o número era o 17 lá, que era o número do partido, porque foi o partido que o Bolsonaro escolheu para concorrer. O Lula, e olha que o PT, por exemplo, é um partido organizado, um partido com mais de 30 anos, que tem estrutura no país inteiro, tem grupos de apoio, tem força em sindicatos, tem representação sindical, tem representação no funcionalismo público. É um partido com capilaridade, como dizem. Mas o Lula é maior do que o partido. Eu conheço pessoas que não são petistas, mas são lulistas. É uma figura política histórica maior do que o partido. O Bolsonaro, por exemplo, hoje nem partido tem.
Ele não vai às ruas, não convoca manifestação em nome de um partido. É ele. O Jânio Quadros, a UDN foi ali a ocasião. O Carlos Lacerda fez com que fosse a UDN, o partido pelo qual o Jânio disputaria a eleição. Mas o Jânio não era da UDN. Não havia uma ligação programática, ideológica. O Jânio era o Jânio. O Getúlio, na verdade, ele tinha 2 partidos sob controle, o PTB, com quem ele teve, claro, muito mais afinidade, até em razão da legislação trabalhista. O PTB decorre da legislação getulista, e o PSD. E, ao mesmo tempo, houve momentos em que ele deu banana para os dois, quando o regime esteve fechado, na ditadura varguista, que sempre insisto aqui, chegou a dar piscadelas para o nazifascismo. Momento muito triste do Estado brasileiro. O Collor. As pessoas ainda se lembram do nome do partido do Collor? PRN. Que cresceu absurdamente, absorveu políticos tal, porque o seu candidato foi eleito presidente. Aí todo mundo, opa, vou pro partido do presidente. Quando começa o processo de impeachment, o PRN vai se esvaziando com a mesma velocidade com que cresceu. Porque as pessoas não estavam no PRN, eles estavam no partido do presidente da República. Ou seja, a ideia era a proximidade com o poder, não era o programa do PRN. Estava cheio de gente que estava lá e nem conhecia o programa. E o Collor recebeu a votação pessoal, não foi no PRN. Nós votamos com o PRN, seja qual for o candidato. Isso não existe. Então, há no Brasil, na cultura política brasileira, o voto no candidato, na figura política. Ou que circunstancialmente tornou-se relevante politicamente, como foi o caso do Collor. Ou que tem uma história política muito maior do que a história política do próprio partido. Uma relevância política, um alcance muito maior do que o próprio partido. Mesmo partidos estruturados. Então, é claro, mas o Fernando Henrique foi o PSDB. Não, foi o Plano Real, né? Foi o Plano Real, que foi feito no governo Itamar Franco, que só estava lá porque o Collor, tecnicamente, ele renunciou, né? Se o processo continua, se ele não renuncia, ele teria sofrido um impeachment, como a votação demonstrou. Mas, tecnicamente, ele renunciou e isso é, inclusive, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. Não houve, tecnicamente, um impeachment, mas uma renúncia. Mas se não é renúncia, seria um impeachment. Como o Nixon, se não tivesse renunciado, teria sido retirado do cargo, o que nunca aconteceu nos Estados Unidos, de um impeachment aprovado. Mas o Nixon seria, mas ele renunciou antes. O Collor renunciou ali, no laço, mas renunciou. Então, o Itamar chegou, convocou aquele grupo de pessoas, porque a inflação, o plano Collor, obviamente, foi uma bobagem, não é? O tal tiro único, a bala de prata que o Collor dizia ter, não tinha coisa alguma. Aquele confisco grotesco dos ativos das pessoas, não é? E o Brasil precisa entender o quanto essas coisas ferem o Estado de Direito e, portanto, ferem a democracia. Como se o sujeito fosse o Luís XIV e como um rei absolutista decretasse ali o congelamento da poupança ou da possibilidade de saque, atropelando direitos individuais óbvios, direitos coletivos também óbvios. E fica por isso mesmo. Ninguém paga o pato, a não ser quem sofreu, né, com isso. E é uma atrás da outra. O Itamar, vendo que aquilo, claro, assim como aconteceu com o Cruzado, que obviamente iria naufragar, estava na cara do plano Cruzado, na sua elaboração, estava ali nas entrelinhas, estava determinado o seu fracasso, porque você não acaba com a inflação por decreto. Então o Itamar chegou, tal, preciso de um plano econômico eficaz. Basearam-se um pouco no que aconteceu na Argentina
como aliás o Brizola dizia, e veio então o Plano Real, né, que elegeu o Fernando Henrique com aquela brusca redução da inflação. Na verdade, houve uma brusca redução da inflação, do aumento de preço, porque os preços foram estabilizados lá em cima. Foram dolarizados, só que sem a afirmação pública de que houve uma dolarização. Mas houve uma dolarização dos preços. Mas essa é outra história. Isso elegeu Fernando Henrique. Não foi o fato de ele pertencer ao PSDB, que foi, a rigor, uma dissidência do PMDB. Fernando Henrique, Richa, Montoro, o Serra, Covas, eles não aceitavam o fato de que o PMDB estava nas mãos do Quércia. E houve aquela dissidência que desembocou no PSDB. Então os partidos, alguns são efêmeros, alguns são meras siglas, sem nenhuma importância, sem nenhuma bandeira, sem nenhuma ideologia, é apenas para cumprir o processo formal e para ganhar dinheiro. Atualmente também ganha-se muito dinheiro, ainda mais com essa palhaçada de fundo partidário, essa excrescência chamada fundo partidário. Então, não havia a figura, havia só essa ideia, de resto hoje abstrata, porque ela não se materializa em alguém ainda, da terceira via. Pô, mas lá estava o Dória. Aliás, a dancinha do Dória foi uma espécie de representação definitiva daqueles atos. Aquela dancinha meio infanto-juvenil, né? E ao mesmo tempo meio coisa de quem está acostumado ali com ambientes mais sofisticados, né? E aí quando resolve dar uma descontraída, vou fazer um aceno pro povo, né? Vou mostrar a minha empatia com os sentimentos populares, ele faz uma dancinha. Sinceramente, aquilo foi ridículo. A dancinha do Dória foi ridícula. E de certa forma é o emblema, virou a imagem daquele troço. E aí começa a manifestação e você tem lá o grupo que tem pichulecos de Lula e Bolsonaro, que era o pessoal do Vem Pra Rua. O MBL não gosta. Por quê? Porque havia mudado o disco, tentando atrair o PT e até a CUT. A ideia era não falemos do Lula, só do Bolsonaro. E aí o Vem Pra Rua não concordou com isso e manteve o plano original. Nem Bolsonaro, nem Lula. E aí botou aqueles pichulecos lá e tal. E aí muita gente foi embora, né, não concordou. E já houve uma divisão ali. E mais, o que une Ciro, Dória, Mandetta. O Mandetta, se ele passar na Avenida Paulista, muita gente não sabe quem é. Né? Apesar das inúmeras aparições quando era ministro da Saúde, e depois que virou oposição ao Bolsonaro, passou a ter muito espaço em parte do noticiário, né? Que abriga todo mundo que desce a ripa no governo, assim como outros veículos abrigam todo mundo que bate palminhas para o governo. Ou seja, isso não é jornalismo, né? Isso é movimento panfletário. Mas então, o Mandetta, que não tem voto nacionalmente, tem voto lá para ser eleito deputado no estado dele. O Mandetta tem a ver o que com o Ciro com o Dória. Aliás, o Ciro, ele tem um histórico de críticas as mais duras ao Dória. O Bolsonaro muitas vezes usa aquelas expressões de mau gosto, de baixo calão, sugestões meio infanto-juvenis, de quinta série, na verdade. Nem infanto-juvenil, não é? É infantil mesmo em relação ao Dória. Mas quem mais bateu no Dória esse tempo todo foi Ciro Gomes, desde 2016, desde a eleição do Dória para prefeito. O Ciro sempre teve palavras duríssimas em relação ao Dória.
E o Dória, de certa forma também, ele representa essa confusão que as pessoas olham de longe e falam, mas o que é isso? O cara foi candidato à Prefeitura de São Paulo, levado pelas mãos de Geraldo Alckmin para disputar as prévias, enfrentando ele e Alckmin, os caciques do partido, para que o Dória pudesse disputar as prévias. Ele ganhou as prévias, ganhou a eleição. E ele disse que não tem padrinho na política. Mas naquele momento ele foi apadrinhado, sim, pelo então governador de São Paulo, convenhamos, que era o Alckmin. Aí ele parte para a ideia de ser candidato a presidente, ou seja, atropelando o seu padrinho. Tenta ser o candidato a presidente, não consegue. Mas aí ganha, claro, uma reação de desprezo de parte do PSDB, inclusive do Alckmin. E disputa o governo do estado e ganha no segundo turno, mas perdendo em São Paulo, porque havia abandonado a prefeitura, perdendo na capital, ganhou no interior, ganhou bem no interior, mas perdeu na capital. E aí o Dória é eleito usando no segundo turno a figura do Bolsodória. Isso em novembro, né? Outubro, final de outubro, e passou novembro ali, sempre no discurso bolsonarista. Em janeiro ele já começa a se distanciar, a criticar e vira oposição. E as pessoas notam, falam, pô, mas esse cara, que piano ele toca? Que música ele toca? Em que tom ele toca? Afinal, o que ele pensa? E o Ciro Gomes, que é candidato desde 2018, terminado o primeiro turno, ele vai para Paris, até para evitar ter de apoiar o Haddad, porque ele estava bravo com o PT, por conta do que aconteceu nos arranjos do PT com o PSB, e o Ciro se sentiu traído. O Ciro Gomes, ele volta já candidato para 2022 e volta batendo no Bolsonaro e no PT, e assim tem sido. Ele tem batido no Bolsonaro e no PT, no Bolsonaro e no PT. Ou seja, acho que o Ciro é o sujeito que melhor representava a ideia de nem esse nem aquele, né? Mas quem é o tal candidato da terceira via? O movimento se materializa em quem? Se realiza em quem? Em qual candidatura? E todo mundo sabe que daqui a pouco Dória e Ciro estarão se enfrentando. Se o Dória vencer a prévia do PSDB, porque o Ciro será o candidato do PDT, haverá já as primeiras escaramuças, não é? E o Ciro já bateu no Dória todos esses anos. São pelo menos 5 anos em que ele bate no Dória. Então não havia nenhuma figura capaz de ser o polo de atração, né? O imã político, popular. E nem a ideia. Tudo muito difuso, contraditório, bandeiras deixadas pelo caminho, retomadas no domingo. Enfim. Enquanto isso, o PT enxergava o seguinte: essa manifestação demonstra que quem pode derrubar o Bolsonaro não é essa turma, sou eu. E do outro lado, o Bolsonaro acenando com as imagens de terça-feira e dizendo, olha, o que o governo levou para as ruas e o que a oposição levou para as ruas. O PT fará suas manifestações e aí, claro, alguns dos puxadinhos que ontem foram para a rua e saíram correndo quando viram os pichulecos vão para a manifestação do PT, aqueles partidos satélites do PT, né? Ou seja, setembro vai e o cenário é o mesmo daquele que as pesquisas de janeiro apontavam. Lula e Bolsonaro, Bolsonaro e Lula. E a ideia de terceira via, por enquanto, é uma miragem com pouca atração. Vinícius.